Oi, boa tarde, bom dia, bom domingo para todo mundo que está assistindo. Aqui é a Letícia Paradela de novo, venho mais uma vez trazer a nossa reflexão. Nessa semana, nossa escola bíblica dominical vai tratar de um assunto muito importante, muito fundamental, ainda mais nos dias de hoje, que eu tenho a impressão de que cada vez mais a gente tem enfrentado isso, que é a tristeza. Como encarar aquela tristeza que deixa a gente mal, sabe? E com o nosso enfoque na vida dos adolescentes, né? Nós estamos falando para a UPA, venho falar aqui para os meus amigos adolescentes. Então, a tristeza na vida do adolescente, como lidar, o que a Bíblia vai nos falar sobre isso, né? Vamos ter como base, obviamente, como sempre, a palavra de Deus. Por isso, para começar, temos o nosso versículo básico, né? A nossa passagem principal, que diz assim, tá localizado no livro de Salmos, capítulo 11. Quem quiser abrir, pausa aqui o vídeo, para que procure aí na Bíblia e lê comigo. Fala assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Barulho aqui na rua. Então, gente, nós como adolescentes, a gente está enfrentando, como eu falei no outro vídeo, se você não assistiu, é muito bom assistir na ordem, né? Os assuntos vão se relacionando. Então, como eu falei na semana passada, a nossa vida de adolescente ela é uma loucura, porque a gente está nesse meio termo em que a gente ainda não é adulto, mas não é mais criança. Para muitas coisas a gente já não pode mais agir como criança, né? A gente tem que fazer escolhas, tem que lidar com milhões de coisas, a gente já tem, às vezes, um corpo que está se desenvolvendo ou que já até se desenvolveu, né? Mas como adulto a gente não tem a mesma maturidade, não tem a mesma cabeça, a gente ainda passa por momentos de muita tristeza, os nossos sentimentos às vezes vão ali no alto do alto, tudo numa intensidade muito grande, a gente enfrenta tudo numa intensidade enorme e é difícil lidar com tudo isso, né? É uma coisa muito complicada. Muitos adolescentes, às vezes, acabam indo por caminhos muito tristes de depressão, ansiedade, automutilação, até suicídio. E a gente precisa evitar isso, né? O que a palavra de Deus vai nos falar sobre essa realidade, que é comum à vida de todos os seres humanos, a tristeza, mas nesse enfoque dos adolescentes. O que a palavra de Deus vai nos dizer? A nossa revista, que é a base das reflexões que a gente está tendo nos últimos tempos, ela vai dividir entre duas partes principais, que é o que precisamos saber, né, que a Bíblia nos diz que precisamos saber sobre a tristeza e o que precisamos fazer, né, nesses momentos. Em primeiro lugar, nós temos aqui o que é importante saber quando bate aquela tristeza. E temos muitas coisas importantes e essenciais, né? Que tudo vai girar ao redor de Deus e de confiar em Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos saber que Deus entende de tristeza, Ele sabe que a gente passa por tristezas, né? Tanto que quando o próprio Deus se encarnou, né, e viveu como um homem, como ser humano, Ele passou também pelas tristezas e, né, como humano, como nós passamos, Ele entende de tristeza. E na Bíblia a gente vê que é muito normal a tristeza. O livro de Salmos, que é o que temos aqui umas passagens interessantes que eu vou ler para vocês. O livro de Salmos, ele tem muitas passagens assim, mesmo de tristeza, de sofrimento, em que o salmista desabafa, ou ele está ali no momento de aflição dele e ele escreve alguns dos salmos. Eu vou ler aqui dois, né? Um trecho está localizado no livro de Salmos, né? Os dois, no capítulo 31, e são os versículos 9 e uma parte do 10. Diz assim: compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado, de tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Tristeza, gemidos, me sinto atribulado, meus olhos se consomem de tristeza, minha alma, meu corpo... Gente, o cara tá sofrendo, né? O cara que escreveu tava num sofrimento intenso. E também temos uma coisa similar, parecida, no Salmos 77, versículos 2, 3 e 4. No dia da minha angústia, procuro o Senhor.
Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixes pregar os olhos, de tão perturbado estou que nem posso falar. Ou seja, estou tão perturbado que não consigo falar. Meu espírito desfalece, agonia, angústia. Para mostrar, né, qual é o objetivo de ler essas passagens, é mostrar tanto como Deus entende que a gente passa por isso, é normal, e que é normal, né, que o livro de Salmos está repleto desses momentos de angústia, de sofrimento, pessoas de sofrimentos de depressão, de tristeza, susto, e é normal a gente se sentir assim, né? Sempre, os seres humanos, a gente sempre passa por esses processos, né? Como a gente pode ver, nós que amamos a Deus também passamos por esses períodos, né? Por esses processos, por essa tristeza, esses momentos de a gente estar mais para baixo, né? Como o Davi, o salmista que escreveu esses salmos que a gente leu. E a partir disso, e aí? Deus sabe que Deus entende a tristeza, é uma coisa normal, acontece, nós também vamos passar pelas tristezas. E aí? Bom, precisamos saber que Deus, ele vai estar com a gente nesses momentos de crise, ele vai nos ajudar. E nós temos algumas partes da Bíblia que falam isso, que nos trazem essa promessa. E eu vou ler aqui, algumas. Primeiro, Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Ou seja, ele está com a gente sempre, nunca vai nos abandonar, é uma promessa, está na Bíblia. Além disso, nesse tema também, ainda temos Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Ou seja, ele vai nos fortalecer, nos sustentar, nos ajudar. Tá com a gente, né? Para nos ajudar. Que bom! Temos também Josué 1, esse é famoso, né? Versículo 9, diz assim: Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Isso é até uma piada interna aqui na minha família, que é uma coisa que minha avó fala muito, ela repete pra caramba, isso de não temer, né, da gente ser forte e corajoso, e tá na Bíblia, né, realmente é uma realidade, é muito importante que a gente lembre disso, lembre que, e entenda que independentemente de que tristeza, de por que momento escuro, sombrio a gente está passando, Deus está acessível, está disponível para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos consolar também, né? E isso, esses dois pontos, né? Que saber que a tristeza é normal e saber que precisamos de Deus na tristeza, que Deus nos ajuda na tristeza, vem ao terceiro ponto, que diz que nós nunca devemos enfrentar a nossa tristeza sem Deus. O que é isso, né? Deus está acessível pra gente, e aí? A gente vai ignorar isso? Vai ignorar essas promessas maravilhosas? Não, gente. A gente não pode passar por isso. Se temos a Deus e essa oportunidade maravilhosa de ter o Senhor nos ajudando, nos guiando, nos fortalecendo, vamos atrás, né? Outro versículo importante que eu vou ler aqui pra vocês está em Salmos 40, é o versículo 2. Tirou-me de um poço de perdidão, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Ou seja, o salmista está falando a experiência dele, mas é uma coisa que é real para todos nós, gente. Deus nos tira da perdição, da lama, do fundo do poço, que a gente diz, às vezes a gente está no fundo do poço. Então, esse tipo de tristeza que a gente está falando hoje é a tristeza de fundo do poço. Deus nos tira do fundo do poço. Por isso que a gente precisa dele sempre que estivermos assim. Além disso, no Salmos também, capítulo 34, versículos 17, 18 e 19, vai falar assim, prestem atenção. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. E para um outro trecho bíblico aqui está em Isaías 63, é o versículo 9. Em toda angústia foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou.
Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu. Ele os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. E o que é isso, gente? Isso é uma coisa que tem que estar ali impressa no nosso coração sempre. Sempre, nos momentos de angústia, nos momentos de tristeza. Deus se compadece da gente, Deus sabe quando a gente sofre, Ele vai atender o nosso chamado, Ele vai atender o nosso clamor. Cristo, Deus, né, como diz aqui nesse último trecho de Isaías, ele sente o que a gente sente, ele sabe, né, o que a gente está passando, e ele tem um amor, ele vai agir pelo amor que ele tem por nós, pela compaixão. Então isso é muito especial, gente. Não vamos deixar isso passar e isso, vamos aproveitar que a gente precisa de Deus e a gente tem essa possibilidade. Então, o que fazer, né? A partir disso, a segunda parte da nossa reflexão é o que fazer quando bater essa tristeza, né? Lembrando que não é uma tristeza, tô chateada, não é uma tristeza passageira, é aquela tristeza forte. Eu falei fundo do poço, né? Aquela tristeza, aquele desespero que deixa a gente sem saber o que fazer, deixa a gente paralisado, que faz com que a gente queira desistir de tudo, e muitos, infelizmente, desistem de tudo às vezes, né? Sem ter uma ajuda, sem conseguir sair desses momentos. Então, o que fazer com essa tristeza? Em primeiro lugar, é importante a gente falar conosco e tentar entender o que está acontecendo, ao invés de só ficar rendido a esse estado de tristeza, ouvindo os nossos pensamentos. Porque quando a gente está triste, a nossa cabeça ela vai longe. Quando a gente está ali no desespero, a gente pensa um monte de besteira, né? De paranoia, de coisa errada. Eu, por exemplo, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Ou quando deu tudo errado, não tem ninguém, tô sozinho, vai acabar. A gente deixa, os nossos pensamentos, eles vão conduzir a gente por um desespero ainda maior. É uma bola de neve, a gente começa a ficar triste, e aí, se a gente der ouvir os nossos pensamentos apenas, né? Lógico que é importante a gente ter um momento de sofrimento, a gente passa por isso, não tem como ignorar, mas a gente precisa ter uma conversa conosco, com o nosso próprio coração, para além de passar por isso, tentar entender o que está acontecendo e lidar com isso como, né? Eu vou ler aqui o versículo 11 do capítulo 42 de Salmos, na Bíblia, claro, diz assim: Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O que o salmista fez aqui? Exatamente isso. Ele está meio que conversando com si mesmo, tá tentando entender. Por que você está assim? Minha alma, né? Meu coração, minha mente, por que eu tô assim? Né? A gente não precisa sair falando, né? Mas a gente precisa refletir, né? Ter esse momento de reflexão. Por que eu tô assim? E aí lembrar a gente disso, né? Que ele diz aqui no final. Ponha a sua esperança em Deus. Ele é o meu Salvador e o meu Deus, ele é a única esperança, né? Temos também o versículo 5 do capítulo 62 de Salmos também, que diz assim: Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele veio a minha esperança. Ou seja, não é a gente ficar se enganando de que vai dar tudo certo, ou né, tá tudo ok, não dá, a gente passa pelos momentos de tristeza, mas a gente tem que lembrar de tudo que a gente já passou com Deus, de tudo todas as nossas experiências, todos os nossos momentos que nos levaram a confiar em Deus e continuar confiando, levar esses versículos da Bíblia como base, né, tem muitos outros com certeza, e precisamos ter tanto esse momento de autoexaminação, quanto de nos lembrar que temos Deus como esperança. E aí vamos ao final, que é combater a tristeza com o quê? Como vamos combater a tristeza, né? A gente não pode se distrair e querer fugir de tudo, porque isso não vai adiantar, não vai funcionar, gente. Temos que combater, temos que enfrentar com essas realidades, né? A confiança em Deus, mas também precisamos combater com o quê? Muitas vezes a gente acha que também só a medicina e a ciência vai fazer, a gente vai ficar 100%. E eu queria dizer que depende muito, né? Que antes de tudo isso, antes da medicina, antes da ciência, que é óbvio que precisam ser usufruídas, né? São um presente de Deus. A ciência, Deus deu inteligência aos homens para
estudarem e desenvolverem o pensamento até hoje e formou médicos, psicólogos, psiquiatras que são essenciais, especialmente se você está passando por alguma depressão, por algum problema psicológico, por alguma coisa que você não consegue, né, sair ali, né? Às vezes não depende de nós, às vezes é uma doença e precisamos buscar tratamento, sem vergonha, sem medo, sem nada. É uma doença, gente. Precisamos nos cuidar e aproveitar a medicina que o Senhor nos deu. Mas é muito importante que a gente não esqueça que não é só isso, né? Não é só a medicina, não é só a psicologia, até porque às vezes isso não é isso que a gente precisa, né? Às vezes a gente precisa de Deus e mesmo quando precisamos também da psicologia, de um psiquiatra, de um tratamento, também precisamos de Deus. Por quê, gente? Porque não há alegria verdadeira e duradoura sem Deus. A única felicidade de verdade vem dele. Então, além da gente tratar as doenças, né, que podemos, né, ninguém controla, nós precisamos sempre buscar a Deus e buscar alegria em Deus, suficiência, que o nosso coração tenha suficiência em Deus, né? Que Deus seja suficiente para nós e seja nossa alegria e nos traga, que a gente realmente tenha amor e alegria e felicidade na presença de Deus, sabe? Porque assim a gente vai conseguir combater as tristezas, né? Muitas vezes a gente realmente está passando por uma coisa horrível, por um momento de muita dificuldade, mas muitas vezes também, né, a tristeza vem dos nossos próprios pensamentos, da nossa própria confusão mental. Eu falo isso por experiência própria. Às vezes a gente tá mal e tá suscetível, tá sensível e uma coisa, e tudo a gente leva no nosso próprio pensamento, fica muito triste, porque a gente tá nessa fase de adolescência que as coisas são muito confusas. E seja qual for o motivo da tristeza, né, enfim, às vezes é uma doença que precisa ser tratada, mas independentemente do tipo da tristeza, todas elas vão ter a solução em Deus, parte da solução em Deus. Então precisamos ir atrás dele, porque ele vai nos trazer a verdadeira alegria e é o jeito de combater a tristeza, né, com alegria, com a verdadeira alegria, duradoura e real. Então essa é a reflexão de hoje, essa é a mensagem que eu vou trazer para vocês. Gostei muito de falar aqui, espero que todo mundo tenha aproveitado, guardem isso no coração de vocês e vamos terminar, fazer uma oração. Pai, muito obrigada pela aula de hoje, muito obrigada por essa mensagem. Abençoe a vida de cada pessoa que está assistindo ao vídeo, Pai. Abençoe e se alguém está passando por uma tristeza, por um sofrimento, traga cura, consolação e a verdadeira alegria para o coração dessa pessoa, para o coração de todos nós. Deus nos prepara, nos fortalece para passar pelas dificuldades e abençoe todos os adolescentes que estão vendo esse vídeo para que, Senhor, acerte a confusão das nossas mentes e acerte os nossos corações e traga felicidade, alegria e uma saúde, Pai. Cuide de todos nós. Abençoe a nossa igreja, o nosso país, a nossa cidade, as nossas famílias. Por favor, nunca nos deixe, Senhor, precisamos de Ti. Em nome de Jesus Cristo, amém. Gente, é isso. Muito obrigada por assistirem até aqui. Tchau!